A quarta-feira do Internacional foi de avanços no noticiário de mercado de transferências. A busca por jogadores para reforçar a equipe nesta janela do meio do ano ganha nomes. 2 nomes para o meio-campo. Um volante uruguaio que joga no futebol argentino e um volante colombiano que também joga no futebol argentino. Dos dois lados existem confirmações de conversas em andamento com a direção do Internacional. Sobre Alan Rodrigues, o próprio jogador confirma que existe a possibilidade de atuar no Beira-Rio. Sobre Juan Portilla, a confirmação do dirigente e presidente do Tajeres a respeito do interesse colorado. A gente fala também sobre o treinamento desta manhã no CT Parque Gigante, que teve a presença de Bruno Gomes como principal destaque, avançando no processo de recuperação da grave lesão que teve no primeiro jogo desta temporada. Falaremos também a respeito de Alan Benítez, que pela primeira vez falou publicamente como jogador colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 2 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante, que trouxe informações importantes. A principal delas, em relação a Bruno Gomes, o jogador do Inter, lateral direito, volante, que teve uma lesão, uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na primeira partida da temporada contra a equipe do Guarani de Bagé, passou por procedimento cirúrgico, está desde janeiro afastado dos gramados, tem a previsão para voltar no mês de setembro, deu um passo importante nesta quarta-feira. Bruno Gomes esteve de chuteira, trabalhando no gramado do CT Parque Gigante. É claro, o Bruno Gomes não está treinando na sua normalidade ainda, tá? Mas ele está avançando nesse processo de recuperação. Estar no gramado, de chuteira, trabalhando com bola, é óbvio, treinamentos específicos, é uma parte importante da recuperação deste jogador, que está fluindo de maneira positiva, a ponto de haver a perspectiva de que ainda em setembro Bruno Gomes possa voltar a ser uma opção do técnico Roger Machado. É uma grande notícia, celebrada muito no bastidor, o retorno do Bruno Gomes. Além disso, a gente teve o Alan Benítez, de novo, trabalhando no CT Parque Gigante, normalmente, e conversando com os canais oficiais de comunicação do Internacional. O Alan Benítez se disse muito feliz com a oportunidade, ansioso por entrar em campo, e revelou que o Oscar Romero, meia paraguaio, tem sido um cara importante para sua adaptação, por ser conterrâneo do Alan Benítez, é quem abraçou o Alan Benítez nesta integração ao elenco do Internacional, e vem sendo um cara importante também no bastidor para este jogador, que aguarda o seu registro no BID para poder estrear no dia 12 de julho contra a equipe do Vitória, ele que vem para brigar por posição junto com o Bryan Aguirre, tá? Mas o noticiário do dia, ele esteve muito voltado para o mercado de transferências e para 2 nomes que surgiram como pautas para possíveis reforços do Inter no setor do meio-campo. Um deles eu trouxe na tarde desta quarta-feira. Alan Rodrigues, volante de 25 anos de idade, uruguaio, formado pelo Defensor e que agora joga pelo Argentinos Júniors. Foi uma informação que veio através do César Luiz Merlo, de que o Inter está negociando a compra deste jogador. As conversas estariam na casa de 4 milhões de dólares e o Argentinos Júniors gostaria de ter 6 milhões de dólares pelo jogador. Eu falei sobre isso no vídeo que gravei na tarde dessa quarta-feira, dando detalhes a respeito também das perspectivas que se abrem com esta negociação do Alan Rodrigues, 25 anos de idade. Mas a gente tem alguns avanços nesta quarta-feira ainda. E o principal deles foi coletado, conseguido pelo nosso colega, o repórter Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba. Ele entrou em contato com o jogador, com o Alan Rodrigues, e o jogador admitiu a possibilidade de atuar no Internacional. Disse Alan Benítez. Primeiro, ele passou o contato do agente dele para o Salzano e falou: passa o contato do meu agente para que ele fale mais alguma coisa e forneça detalhes.
eu sigo no Argentinos Júnior focado aqui, mas jogar no Inter é sim uma possibilidade. Quem disse isso foi o próprio jogador, confirmando que sim, existe uma chance dele jogar no estádio Beira-Rio. É claro que a gente está falando aqui de um negócio que parece caro, 4 milhões de dólares, podendo evoluir para 6 milhões de dólares, mas o próprio jogador admitir que existe a chance é porque houve também um avanço nessas conversas, e um avanço importante. Importante também a apuração feita pelo Marcelo Salzano, que marcou um golaço nessa conversa com o Alan Rodrigues, tá? Vai lá no canal do Marcelo Salzano também no YouTube para conferir mais detalhes. Mas uma outra situação que aí repercute na Argentina é o interesse do Boca Juniors em cima do Alan Rodrigues, tá? O Alan Rodrigues, gente, ele é um dos principais jogadores do Argentinos Júnior, é um cara que teve destaque no futebol argentino nessa última temporada, capitão, inclusive, do Argentinos Júnior. E aí também desperta o interesse de outros clubes da Argentina, entre eles o Boca Juniors. Só que eu levanto um detalhe. O Boca há pouco anunciou o Leandro Paredes, volante que estava no Paris Saint-Germain, como o grande reforço desta temporada. Vai buscar mais um volante caro, com nome pro elenco? Eu acho um pouco mais difícil, mas o noticiário argentino está apontando que o Boca também está interessado na contratação deste jogador. Entretanto, não é só o Alan Rodrigues que está no noticiário colorado, porque outro volante surgiu na pauta. Eu falo de Juan Portilla, volante de 26 anos de idade, que atua pelo Tajeres e é colombiano, que foi recentemente vendido do América de Cali para o Tajeres de Córdoba. O Juan Portilla também está na mira do Internacional. E o presidente do Tajeres, em contato com o pessoal do Revista Colorada, confirmou que existe um interesse do Internacional por este jogador e que o Inter buscou informações a respeito deste atleta. Também seria um jogador que o Inter teria que comprar, tá? Ele está interessando ao Galo, e o Inter tentaria dar um chapéu no Galo nessa história, porque o Galo inclusive teria avançado nas conversas por este jogador. Não há um avanço definitivo ainda em nenhum desses nomes, mas são dois nomes que surgiram na pauta do Inter e que o Inter buscou informações, contato, negociações nas últimas horas. Logo, dá também o entendimento de que o Inter vai ter a capacidade de fazer pelo menos um investimento para o setor do meio campo. Para o setor de volante, o Inter vai gastar uma bala, vai comprar um jogador, vai gastar dinheiro, o que vai de encontro a tudo aquilo que o Inter manifestava no bastidor nos últimos dias, mas ao que parece o Inter deve fazer pelo menos um movimento nessa janela de transferências. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente não tem nesta quinta-feira ainda jogos pela Copa do Mundo de Clubes, ela só volta na sexta-feira, mas a gente vai ter jogos espalhados, por exemplo, pelo campeonato, pela Copa da Argentina. Tem Instituto e Huracan. Odd do Instituto 3,35, empate 2,6, Huracan tá pagando 2,45. A gente tem também pela Série B do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e CRB. Odd do Atlético Goianiense 1,77, empate 3,6, CRB 4,1. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!